contar com vos nami oyente nang usalan takaba. Yung mucha din kasi mo sa 19 school nada Amerikina si tanto boroto de lugar iba bosang. Mi oyente na nada particular pa ko bosang. No stay din kaya. Ese de la bababa. Ese punta la bababa terras bababa. Boko mo dikim kimendi reiko. Ese reiko. No, non stay nada particular pa papia. Oh, nanda cansai marijuana, o sabe, chumi jo marijuana. Sì, ora anda cansado di marijuana. Ivonne, também tem, si machadia. Feliz ano, Jasbo, para botar, feliz ano para o Santor, para sobrevoar. Agora, bom, a família me entende que muri. Tem que confiar, que tem um tiramento, não conho, mas é bom mesmo que vai. Então, se nós estamos bem com ele, que é noodwet, e new will order. E se nós estamos bem com ele, nós que é elegante, que tranquilo, que coi quem se sabe que tá bom, que queremos para não sair bem terroristas, nós, caminheta nossa terrorista, acabamos com tira, tá plá, den caia, tudo. Um dia do si, como vai como? Se agora me esperava, Shana, true, Shana começa a papel true, tá aqui que se tá Shana, botinho papel de jazz, boa, não é como botar bem com ele. Insomma, apelar um caso que outro muito muito diz, sì, ti ueni dentro si redo malo, Kiko, battende cose di outro banda, però va, bontende cose di nos banda, Kiko, bota subi nos, mi dice, no, mi subi, ma sa, conosce tra un gruppo chiquita, se ninguém tem grupo chiquito, mesmo, pô, quibra-cai, que tá su sócio, ninguém quibra-cai, então, nós não hace nada, se que nos bamberi, nos mente, Kiko, tá mais, melhor para nos mente. Lástima momento, o lighter acaba com aqui. Pero tira um vonk. Certo? Que tira um vonk, me tocou vonk de punta de cigaria, vá. Fora botar uma, não vou me sentir uma sabedoria de já. Que tira um vonk, me tocou de todo de chopé, me suamo. Chopé me sarei com a cabeça de lighter para de lá, tu biabe. Digo de chopé lighter que dota ser, chopé que me rico. Que lighter não se nada conosco hoje uma. E last vão que lighter tira buf no chopele coi den e cigaria va. Sende cigaria digo para que eu era saber. Ai cigaria beijo va. Puta wa aqui bota purbo uma cigaria beijo. Nós uma cigaria beijo fei antaio que te conosco então uma mas. Puta wa aqui bota purba coca purba puta. Porque bem que coca bota tira Deus de lighter tá waki botar se coi kes da sua nossa lego mai coi mas dia nossa lego mai coi do probeco bom mama não se nossa lego mai coi promeco bom mama não se nossa lego mai coi sua tá muito chique botar botin 40 anos de serviço de cocaína não botin 40 anos sama botin 40 anos mesmo botar que da mucha jet. Tá 40 anos de serviço de cocaína, vá, mira aqui, sim. Esse ora bota cura, esse ora que marihuana tá curava, quando tá curava, ela que envenenava então, com o saco marihuana da venena ele, que coisa botou ver, bota bloto para veneno, ai, curpende tá bom para veneno, você, a uva sente medo de cobre vírus, pendeu o caminho um auto tá passando aí, uma tem que democar com, promo tá para burnout, saca aí metalho, bota para aí, talho para dentro, então, quando tá para coronavírus, uva que perde uva de medo do kubota tinggi muri no loba muri masa dia rastaman oloi puya di hende mes la matabe mue di ba balu bidago tagase koi boti dentro mes niki koi mue ki suma me kaka kita kakastinki wa bo muri de cabre yu bo lagi ada nakareda rastaman
pampa mi ko bota di muri no lo ba muri di bo meso lo di caca mi mama muri paso wa tava da su temporada di muri se asni non sto buti coi se a dia come muri tambe paso wa tambe temporada di muri vede che mi oyente na mi di non mi sali kubo sta orata snegi ra pero bo besari bo res dis pate de bo saudi ki beia si paso wa una vez man namoradi bo mi tingu que era siga bono mami wa da por nada mi tabi namoradi bo to si taba me bia si ko pendeu kubo scobo yura deu que explicava wa you dei tadibi e you la ki wa e you dei será de caixa cacalaca you to de sua you de caixa si tira tá si cacalaca de lagi que de grite ter dia rico abre de caixa cacalaca de será si Lagi coba sadar se da ver kayo la puxa mo sa gupia den closet e casta da ye caixa machine so ba gente comida ni panha pa yena de na o mucha ta ore da sera mucha da ver que den caixa da sta balagi que de deu ato rego na América da ye espírito de caixa bio de não será o den caixa. Tabu tak kita mama tin spiriti de mama que abi porta mama tá vinte coisas mas é leuk mesmo tira se o espírito mi oyente na nossa basic que na ribon freestyle sala parlamentário na corso a rua bonero jazz booking on steli nada ai se a nossa celebrando é de 3 dias ou de 3 dias é nós estamos celebrando 2021 panha de Papa Claus naquela dia nós temos visto na Papa Claus corre de barrio pero dia 20 dia di wari ora ko daw kire tirada sige bitaba na Santa Claus bisti bati tu muito ocupado todo me sali na Santa Claus bisti a noite tá pali basura me sali ko di que dá pali basura sige bati indi grandi também bati muito cusui para noite corre baia to a noite da ter que o Santa Claus a trobe de caia da batia de to o pali basura si corre dentro de casa em 20 Januari né ora quando pensa tem Papa Claus com nada mais sali manang mi oyente nan contento com o Santur bibo emocional sorry emocional cara que nós é emocional que nós botamos de tino de emocional Pasuta nanti musa di mayang ko ko ya bo pia ben sabira do blaku tabay Albert time be wako ta si bingo mas kita batata mula pa nos come si que men estima mo musa nang tem maneira ku e gai no que estimabo tem maneira ku wak atam de swigabo maneira e gai tampouco que estima e yun bo so ela baila gabo ku nang Mito compreender de vida, ora que botar muito young assim, que vai canari bacaia, que banha abo com gai, que o diabo, que o denso trans, alabo de mundo, está ali diabo, tabo com palo, você vai ver, tá bem assim, tabo com palo, deixa eu botar com me tá sentindo doido, uma bomba, despertava com dolor, tá cana trás com barriga, pero su intenção não estava vai entrar no eu, sua intenção estava bater buku palo, sim. A o que eu caia den, ku iting ku para três coisas, para três coisas, para vir ela corre bem lá buku de. Me cita para três coisas, me te cria turbo eu não para boa assim não grande, se pero wa botinho nome local me que assim. Give me where me want, make me one. Give me where me want, make me mash it and guard. Give me where me want, make me guard. See, I see that look in your eyes when you see me on the internet. You're gonna feel ragamuffin. Yes, yes. I'm to create you the tour in this one. Ora me moe com 2, 3 eu assim que conha me tem conhece. A mim tu começa a explicar da água, tata chega que da wada se que tem da cara. Ei, você tá comida tata? Vindo da tata usa. Biege. Sim. Mas não tá da usa, bota fresco, lagi. Depois pari tempo bota costuma. Ora regalo nan tabing. Ai mangal tabing cas. É muito tá costuma com ei. E ainda mesmo me se mira bem as coisas que me nota mirele, me tata mesmo me nota mira só. Me tem you, no? Como baila na casa de sua tão wela.
ma vai pouco dia, despede socio, aí tende, e gaita yamo su tauela, tata, ato abita paraidada, wow, ato abita paraidada, wake weke, jukek. Papa, ik moet dit. Papa, ik moet schone kleren. En toen denk eraan, niet allemaal spaargeld meer komen. En tata pas een dalje. En tata pas een dalje, 30 euro voor spaargeld. En toen ga je te mama. Zeg, ai. En la zundra. Shana belle pe koba shana su mama no nuende no bel me koba bo mama so to me sera mi internet tambe vai sigi limpia mi casa ganha stop zo ai ko mi cheiba tende mi rege tapa mi frei na masali mi sali pa mari keria ni ke pa mi frei na ta bringa ko to ba internet kende kiko na ko na minta de na mi si chap sera internet as nagi dalum punyete fines nagi lubidari ba tubu e wa ta da punyete ma ko bisa berarti dalum streamliners nagi no lubidau ta mi mama ta de rames Emocionagi conosce il mondo, tawo bayega mundo. Awo bayega. Awo porque me dico tabo tabas. Sì, tabo tabas. Abel mira barabas panos mira como se mata Cristo panos mira com tabo tei. Coi perdeu a estar. Sì. Tabo da barabas. Se a storia di telefone. Ave bedrijf te sera. Ave bedrijf te passa com ele wasmachine, tá banhado de lula que coia você também, lá. Coia do negócio em Chelsea sera, tá bem? Fica com coia essa aqui tá. Lá que olha. Marco não é tu sera tu lugar. Mulai crescer, como santa, olha. Ele zona dulce. Guarda che cosa che una serietà. Ti gusta serietà. Come? Kuta umue bota interessado em mim. Você me adresse toch, wat er in de straat 33, que tá na casa já domingo aqui. Ainda querendo na stop metro de comer, pero é coisa que gaia se cuba, bota mané bota medo de outro gai bem assim cuba, gai mané bem assim aqui. Kubobin rode bani mi, nunca mais me telagabo bai. E yun ang kubuti mabisabu, mi mes tayo ba ng school main, tami di ko na tayo king nanta. Tami yun na, ami ta krusa ng kami na wak ng bombong pa sobrawa tiene to ami yun ang tami pa mi. Kaya ni bom por pensa ko wak, mi tabin si ka pa si nung sorte ko pendeo ko bomusa nang t'aiutami a bere la cria e muccia, t'aiutami a bere la cria e muccia dato, e cosco ta tra muccia e tabero. Tabbe mi tabi cria, va. E gai dico beh da, mi muenche mi che cria mi yuna, sì, kiko, mi dico che cria voyuna solo che cria. Mu mi dico beh wa mi e yuna, mi dico te yuna mo ti busca pa wa. Ai da, mi te che te yuna mo ti busca pa wa no. E dico mi yuna rumag. Biliko dia boyu na off mo tabay wak e kosko ta trayu. Mi mama rimod. Taboyu na mo ti wak off the kosko ta trayu. Ibo ti busca pa wasa. Ka sabi swa. Biliko dia suka sabi. Alam si. Biliko dia botong ka sabi swa. 9 yu miting ko 7 mo eh. Amisa una nuyuta gi koya waki yu. Si babi rabi ko tete ko koya lagi ta si mita biba ke muede en kas e mueta dunami vida real wa e mueta ki dunami lo qual mi ke pa mi no bai e mueta dunami lo qual mi ke mi po bai no rasta man give me what I want and I cannot go away dirigi ke taname tur to koya mi po bai ta pa pe bai duna king pe bai duna gasparite Boti ko nami lo kwalo ko mikemir ki ora ko nami rami sali me intas na ki mucho tanto bi banan skol mira ki nanti kare ko tabi mesa bira buwe
ai! Merdias negi, ma kusina pa nang come kaba, basura ko na yiga casa, não podia casa yan din ko come, brother. E não podia casa yan din ko come, manina na escola, wa, pero kumilanta minta 5 horas, não como eta dormindo, ma kusina tu conha pa moe kaba yu. Muita lantai kami banyak sintas naki, mau lagi ada wawa, tu mau marijuana tu waga sih ke pessoa. E last tu vuelta que mira gusto sanka nasi que sanka bonita chiquina que tinha. A outra meinte tá passando na sonja boa. Então como de comi mesita bem talantaba me mire coi. A wo me tinha que riba energy, wawa, riba energy mita, wawa, energy kulakan. Buat cada vez vida que sonja boa minta mira nada. Atau wawa, eu me vira momia de casa, então wawa, eu não untami com leve com porqueria, se que lorame de pai assim me momia, se a bota momia bota, se a me drume como é den casa, como é mirar me cair den sonho você lá fadami, wawa. Mue mirame cai de soia sigi e coia que a fadami rico e que tira num palo e me cai de soia verde coia suava ai e ruara você sa e wawa você agora se me ruar você agora se me bandi muera saba mue takoi wak botingu wake si botingu wake taquinho, o que é esse código? Paquico. Jornada, taquinho, número botinho. Nossa weiger. Ora nós temos que esperar, ora nós bem fechado assim aqui não tá. Ora nós deal com rende, vai dosta papia com rende, com sim, da hamburger botinho então a bota compreender mesmo espiritual bota oi bota borti abre porque lá tá comendo arroz bio de ieri. Come se l'anta la boboca no come arroz bio de ieri daqui que sei tá. Shana ela weiger, shana ela sera no va. Shana sa bombom comendo você cose, a boguta true. Mira bombom que você não escreve. Shana sa bombom com open to guste cosnai. Shana conhece-me pro me cubo. Abo true. Kuta abo que mendi cubo pocore e bestia. Pini. Pini. Pe bestia. Pa mi biste bestia sia. Mare sia bog. Hincarienda dentro su boca. Atua buta e barbaslap. Que mendi ora busca modi que break e cacca quinta para. Minta bute barba doce agora vou quebrar para primeiro que dentro do colo minang prepara não minta bute é barba doce lá para tu apa hora que tá com barba doce los ma ode e caca aqui nota para vai como tá se conia anto botin bonita color de marmolada mira que ayo color aqui ma tronco eu mani Raymond Miyuko você aqui no cora so baca bota mane korai então you kora ko bo you bini no antor mi mira nan sali na marca sini ora mi mira nan sali na marca pink pant rosa sini mandavo 3 mas mas so ata caso a minota baila gabo tampouco tá na bio mi messa sinta tira volta de gas dash tá que a passa que deba me explicava bota bem you amo di aqui bota mira Johnny che Johnny comincia a tirare glass de mbologa aqui de me ste papo con Johnny lo che queria tabi messi sa glass dalla mode caso va si tabi messi che per glass de ca sinta wa che muoi minta bai nunca mi dalagabo perché ta o mi bai tormentavo no Canhavo com Johnny que ba glass que vida wa tabi messi sa glass dalla va si pa Johnny lanta na direita também si so Johnny me suka bem sa bombom se com Johnny suka bem tá bom Tata aqui ba glass din casa bisa kuta Johnny la gama maunte si patie si lagi ba bota na trobe ma sore da sinta manda boca dilante mia que dela la que dia tá bebesse com glass dale di que bo que bre puta bo mama untam Johnny daqui ba glass que coisa tata tá organizar coi pendeu pa buta Johnny na pareu Mita sete up, upsetter, botei de projeto da com biti, mita de upsetter, mita set bo up rasta man. Que conha bota querer, mita sete reogenar na que up com dinco ya assim, na direita camina, ama passa com catapila que bre camina seguinte dia back.
Natra pir na verspeng nuenin ta gusta mi tabay marduga bati pir ko awa. Yega marduga mal ko kasi gido yega. Wah! Bula basi ko mukal grande quinta na verspeng anoche. Mukal mas grande bati pir benta bo wa. Bati pir benta bo skibi the Black Panther. Bay lagu borsi skibi ko wa. Bati pir benta bo lagu borsi ko karto skibi. The Black Panther apasa o ta kenta the Black Panther ta opa ta the Black Panther stayo ada opa ta di preto abu bosa busi rabio opa ta kabe bia pantra do ceto watu do ci tinkos anto unda nos pasa nos lagum borci avel opa ki comucha bonoti ombro ma bisabu yega na migas so misi ta ser un bom ombro pa boyunang se a misi ta ser tata pa boyunang che ora che Yuna si diceva Johnny. Johnny be good. Sì, ora che Yuna si diceva Johnny. Sì, mio iete na man, ma spiega você. Sì. Natra pir malu no vespeng nui nenta gusta. Yega loro ko auto no ci sinagi batti pir benta boto bella gumbor si butata the Black Panther, outra quenta the Black Panther. Quente de Black Panther, tu rende saco da bosanta par, quente saco da bosanta aqui ABC, tu rende saco bosanta o quem saquenta de Black Panther, wa. Tu rende santa qualquer político do mundo tá, o quem sa tá quenta é Panther preto, awo unda com dois passa buta brados, tu bela go borsi com cartão seguida segui, the Black Panther. E costinho vai notícia, tem que tinha grupo de Black Panther tá buta set nos op aqui, mas te buta polícia não vigilata quem tá é Panther na sim, ora polícia vigilada banda riba, nós tá buta uma para na banda bom, ora quando tá vigilada banda bom, nós tá buta uma para na banda riba, se nós que tá quando pessoa não tá cansa. Hindi ko tin koyasi sempre tá cansa, abo kun tinadiasi nungun tá cansa, wa so abo si podrumi de mondi. Niuende, un ta pensa na corso ko wak, bang de mondi bang sconde pada, tu redi che corre dritta de caida va, bota che bo tira parare ba restaurant, aiera noci, vai casa si che toma riguarda de casa, bo la gione pa polizia ro do da casa. Mondi botin ko bai, boy barranca, ai. Anto wa simboti awa sin nada. Sin água, sin cheiba, sin nada, pode concentrar em placa com borda, tu que placa sim, onde que boa, osconde placa onde que tá de mundo, tá você tá de mundo, canaris de mundo, tu caminha lá continuando, tá esconde três palos, você tempo daí, você sabe, tá caca opi de mundo, não, diga de caca de mundo sim que, me de gai não esconde não cheiba não de mundo, tanto marihuana, rasta de mundo tá caca. Não sinto lo caca mes. Sconde nanta coba da sconde kota ita buta palu ko kori ba ko wel manin nambay mitalante tonte rasawa mintalanta turno. Si mitalante. Tarasa tu marijuana, tarasa tu donya droga, kiba tu biscone droga de mondi. Bom saco rasa ta kaka de mondi wa rasa de mondi tu biba. Rasa ta kaka de mondi no, sconde wa kenta bin sconde kawas. Mio gente non duce che vos nago non spora sale un rato, non spora sale femmin, non ti che master in pan 8 ore, però ya con wifi di Turende che ya for round mundo, non ha le wifi di un rato, ma sono anche bene con nostra wifi wafa mucho. Antobra a vorate na Losseberg, fa sotto fei era a chiamasi Malcoca. No, va tempo di dal coca a passa, bota mucho young walkie, battende di guli pel. Uma marijuana, bebê, assim, bocoi queres não tá, su tempo, o que de cai dentro é transpendeu, né, não pouco é muito bonita que doce, né, é só pouco é muito só pouco de um trampa, o que você que tá assim, cana dentro de trampa, o que coi, eu te conheço, dá-lhe porta cedo, mas vivir que te deu, botei de push direto a cabine tira tongo chaga, me tá com ele trai yuco, tu coi, de sa, trete dentro, dá-lhe porta de trampa cedo, assim, do lagar que dia tá push angora a yega.
Ora che ode, curi traiu, cumue, o tu coie dentro la sua habi bentana la che puse che sali wa rico e la dentro ci porta che dava rico, ma sai dove la che sali di bentana, ma solo la birba mi mosi damma be bentana grandi. La che lei ha hire, lei ha biento rico, camminare sento le biente la Papa bawa berbentana la kami sali ucha. Masa aku ke mo da chance na mucho chiki mi dayo. Bonte ne mi tin 9 yuko 7 mue. Então se uega como ento por al mue ku bisa mi amo com mi gustavo mi stimavo io bol perché trappa mi da trappete. Ai, mira quanto dia para comer aqui, va, me tá estou cozinhando em minha casa mesmo, só tá eu para comer den. Até cos para comer. Anto va, me tá estou cozinhando aqui de mesmo, só tem que comer com nem coisa assim. Tem que comer aqui tá passando aqui na aqui. Sanas que bungkos. Basta rato la non si resa, so non si deve cosa. Se, la che cosca non mi do. Nós temos rumano gewoon de un sala parlamentar que tu rende para un alimento, a veces domingo. Para provar a missa real, bom que vai, é semana bendicionar para nós todos. Como lá que ser, mano, você bom. Como não se assim, não se vai, ora bom não, se você ali fez mamãe supia assim aqui, não, para começar bula. Bula, mas ali fez mamãe supia. Dum, vamos de um canon, fez dia, vamos tirar, vamos sair de, ora vamos bipia do hospital, vamos sair, dum. Mas que da bula assim aqui, passa tu comida, passa de hotel, passa de droga, passa de aqui, como você uma me estava indo, você uma me estava indo, duro, vou falar que você uma me estava indo, Santana me estava indo, ora me ia acabar de Santana, esse daqui, de buraco, que me estava indo, vou falar que de stuff. Chega assim que cata será, ora me chega assim que tá com curva, me tá chegando, duro, tu é cata será de buraco, que é buraco da brisi. Pero mas tele cá adencava. Ora me chega de buraco de lá e assim que não, com me bah, vou falar que hoje dal tape cá com tu coio, dal tape cá assim que não, pula cá, stop com tabla, bus. Esse é o last stuff que me di, me talanta no mundo para me bayar sa ba. Que me foi dia ko banang bang ta caminho morto botu um cana bo. Sempre um cana para bobang muri no ora saman. Nos panta pe coqui da sabai coqui, nos panta pe biba ko ne so ata para bo di landi na bobang muri ka ba? Bobang muri bo di landi ka ba? Agal bo tingo muri sutras. Tapi se ela muri body lanti pe mostrabo e fever. Sumamu muri sudulanti mostreture show. Avel awaki bo mama te muri body lanti pa mostra abo e fever. Sì. A mi sa ora bote muri daqui como te mostra bo yuna. Kuta 2 dal de outro, outra kiko. 2 dal de outro. Badam, tata kita kai rima cara wa. Bakana. Kaka amore, você lá vira kaka mesmo. E tava da papel de kaka, roupa tempeta na vida, pero a hora que se rei kabira kaka. Ai. Ei, bati babe professor. Patene ene na sua cabeça um tiki. Natino, minta tá parado um chinês, gaya pun trami swa. Quem tá pagando para você com a internet? Me diata viru coia aqui, essa. Essa, digo, quem tá pagando swa? Spante que spanta viru me divete aqui, esta coia, rico, que colo vou responder e gaya aqui. Me digo, não é nem tá pagando para me papegos na internet, pero wag. Bori para ko kiora mi tapa riba internet main ka mande mi saku sa kaseng sinagi to ambu ko seng mi ta so ta kenting ko bagami pa mi asinada mi mi ta ngani bi sini sinanda pagami pa dal mi pa cool mes no si ko bata kana asuri sinanda kibre pa tras mes pa mi no oh coño bati ko laptop no
Sino, quindi quenta pagami, bonta pensa din Dios, bonta pensa din nada, daqui bonta pensa ribe batata male, comida malo, que bonta come si cinesi. Ayer noche ora maduna mi compagnon e comida na hotel aqui nana, me digo nem tô apora boca bi come bono ganha. Ora la cabi come mi ta dengu cine. Ta papia live, otta che cogne mi sta haciendo e la 13 e io na cucina, va che come chino. E non ni bisa mi e comida ta bom, va che come chino. Puxami che io che sobravo eso da DG. Vou falar que eu adoro tomar. Passou uma bise. Conha que vou comer. Mi ti mai abo ora non so non gai chiki comida na mi casa, no? Me inta se torno. Ora che gai assata cono sta biva na mi casa con pan doce, con ye bolo, con ye coi de kai palu bio. Iuana mes para riba dati betara si kita koi come ta busca de los cas. Cacho para si kita waga si kita koi come cacho mes ta busca de los cas. Ma bai cas ku brother chiki. Mi mamma tratte bon libunada coi bebe, berdia comida. A tarde também bola guardo cortar, ela come. Después, siguiente dia, no, mi mamma di Raymond, ta quinta si bochincha e fo assim, até um pouco bleque butaram no esporte, cuidado de lá, já tá carnaval 80, tá pra boqueta, nos toda Isabenta, la capachona tormenta, tentando na esquina de carnaval, e mi mamma di Raymond, ta quinta canta carnaval aqui na Baiwak, papi, ora ma Baiwak. Mas gay chiki di lá de no esporte curaya mo, ta bati com palo, com bleque, com tucoyo, no? Pa dos lanta, pesoya, pedrinta, ding nos cas. Pebing, sige, bebe, limonada, hanya bolo, kukoy, koye, dagi na sa ay, mito ko niya salong, kibotasi. Kita para wabe sige, di lanta mo sa pesoya, no? Lagi, kiyora costa, kiyora bolo, takuri, di ba di? Kikisei, di mama, badu ne comida era, até que não, a filha die, e gaia bira yudi mi mama, que bem de lá, passo motivo, mas vai ficar. Passo mi mama começar do neto amor, do neto coio, teta bay tienda ba mi mama Raymond boto mas mal mandala ka so long bay si mas dia ba si mal mandaki naki awaki man yung outro yugo sindo loki Raymond bay si mahala bay bani mi tati criasi abada na bandi bar lagi na kay mi mama si ora mi bia noche minta mi reba so ma come sa batieta mi rato unte si pe bay si ta tu mi possession ano. A homem tá na mistivada na barra e era digo mi Raymond, quando como digo nós me tem um ende mais para ajudar nós te dou só pinco amigo dibo, a homem diz tá que teve cai mi mama, vai com ele café, ora ma vai com ele café, ela vira rei de café, que mesmo eu cobita por amarelo, uma guitarra de pos, batelo, macie, ora ma vai com ele café, baba que balar dita quem é saki, Raymond tem muito hambre que batrese, Antoquia me. Me digo ne baba, essa que chama Shalom, baba di Shalom. E não chama Shalom, e chama Jambukini. Ai. Me digo ne baba, tá Shalom, e amo chama só, baba di não, Rico. Essa que chama Shalom, não. Essa que chama Jambukini. Corda uma bisabo. Jambukini tá bom number. Wapor mi grita Jambukini. Bokore yega kidade ko yega ichikisi wa. Bitikire baba kibotasi. Kumi como que me Raymond. Mi dico come bota quei UN da duna na nombre di no. Tama dunia nombre Jambukini. Sì. E chiama Charlon verdad pero aquí Rico ta Jambukini. Mi dico baba kita Jambukini in tutto, come potete consumare bota quei Jambukini da ben terribile? Baba di no. Jambukini. Mi sa che la bisami kita Jambukini din Africa. Dico mi Rico africano. Jambukini da un come un caffè cammina nanda bai di Africa sing Jambukini nanda jam tocca come mento. Baba bai Africa. Baba di come la bai rond mundo riba barco sua.
Baba que balar de comer no navegante me tama vai rond mundo de babado com nós lá anto tra den cozinha rei ko tem cozinha bo me den cozinha me bisa o baba da cinta bo me loro ma dune gaya comida que gaya assim ora me digo né não ini não pouco cozinha está ali canti la mango um piscaco salo assassino aqui com um cosma de um sous com um cibolho cortado em si e cose tá di canti la man lo qual que boto come aqui tá di den hotel si den hotel di 25 estrelas anto arriba barco grande do Love Boat se é nostro cucina para tu rende que tem riba do Love Boat come se é nostra trattura tutto che con un strano nai se é me kita massa paciência baba tem baba que balar tu homem de paciência como não tem paciência não vai roder que me baba que balar tá mes se tu explicava com o como a mim por a trai como nem usa nem assim nada se maneira que eu vai aqui papel coisa na tino lolo sonche true ta quem sei ta papel coisa na tino lolo não a homem de papel coisa na tino ba puntra bo mama ta qua é amo sentindo que tá bem coe sempre den casa den ang bom puntra bo mama ta quenta botata no bocaro um passe mi cara é amo que nada ganhar bom mama ganhar porque não tá botati no e bisabo que tami te cosna aqui porque tem de mi papia mi sa papia na mi sa papia coi pendeu que bo sonche true so bonte non conhe true sonche true uma bota biba bota em bom mês cas ou bota biba em casa de bom mama ainda na coçou anto bonte non conhe true bota lu se a pessoa bonte começar a buscar trabalho busca terreno compra para bo porta true para bo porta true a com homem que eu só agora se me bisabo uma paga casa na Holanda 35 anos você tá quanto milhão que conhetru bo pola bo panha nan den hamburg ba mirami kushina yera duna na a mi meste mama mi meste tata mi meste mãe não conha a mi ta mi meste cria mi mes a mi ta true se a mi ta biba a mi ta true ah sonche true que conhe den kai mama pode viva quem é com o telefone para pegar bo mama quem tá cozinhando para todo dia quem tá bebendo bo pai na waia para bo mama marico botar bo me se esquivi sonche marico não sonche true porque quando é porque tem de mi papa mi tá papa não son toar não rende impossível não conha mas carga arma para mim como sananse me promeno arma tá tão 22 de pen se na anha 70 bonanse mês anha 78, 79, né? Me prometo que tira tá batata pen como tá abre assim aqui, em bala de 22 dente, seria assim que assim, black dab, de lombrice de ende só, que me diga, e quando aí não se papa na mesa, a mim te gusta papa de arma mesmo, não te gusta coi, me gusta quando mata mente ende, mata ende, te coisa mais simples que tem ribe mundo aqui, mata ende te cose mais simples que tem ribe mundo que pessoa é coisa dura de par de minutos quanto ende tira ende ou quanto ende muri acabou a polícia com isso vai ser assim a boca mata boca osnanta vai dura mais largo pessoa tá botinho vai dizer 4 aí dem pisca lá é uma muri é uma de sentir não conha mais polícia com a bo dem pisca lá o mi riba caso di morto sin tagi dengan to bota bina kamera abin pape costa agora com abin misabo com nada bem firma dem pisca lá abo me será vai ter para trás game over abo me será ni bem para não firma abo mi riba caso di morto sin tagi dengan mi tim 20 anos será acaba 20 no 40 me este será abo se você gai com mate por biba 40 anos conha mi mama ajuda su yuna ajuda su família na aí caso no corso um conha abo e demo de que assim um tá bota sonche true
Inta bota sonche gas, avel primi gas den piscalapa, ami wag dinge muraya ne o. Primi auto lagi kita dal den 4 muraya ne. Taka, ora bosale sni bo auto tudo bla. Wa ora bosale, auto tudo bla, no ene que ni compre, bo mes que ta den. Bo pora nang se tende kuma mata maso piende meswa. Tamita te promeno. Bo pora nang se tende mi number no. Battende mi numero hopi caminda caba jasbo te ku bakere ta gispi ka muri den sai no gispi ta un gai ku ta core broma e sa che sun sinta aqui e sa che te real jasbo se e comandante ku baia tende di je kun e muri ainda no dia mi muri ta hopi ende lobini gente que conhecemos, gente que não conhecemos, gente que odiamos, nanti que biwaka sini, nanti que bing sigi odiano, biwaka na morto sigi, até na morto lo boia que caminha na metade, Jojo. Oh, uma vida mitar morta sini que nesse boteca. Che menino si bocche babai canadien e anci nandi morto con piscalai amit biba chi fonano seva amit biba chi fo gasta bosen cinga bomuena tra e un pabo yene mundo cu yu manera e dios di botinku aumentar e den e mundo que conha você tá cana da mata ainda de mundo se que va bontende to dios di va você que aumentar bo mira cabrito da bira opi vaca da bira opi a tu costa bira opi então a rende da bira tiki passou é rende da cana mata tu co mata palo mata iwana rende da cana mata tu co mata botara sama botan nang sede naturaleza como maton que mende o botingo ban dominar bo mes new world order pero a dembo curpa grondwet, nieuwe wet, pero wa dingbo kurpa agide no kami na bota kana si bokoy pendeu ko bokoy panikuna. Paso ko no buta e ordo nobo, tembo kurpa, bota keda dinge ordo sushi biebe rara, polista ko abo. Na ko rara. Ora voy aqui bautin costa guardavo, batende? Coño sin gente. Ora voy aqui bautin costa guardavo. Rara! Polista ko abo tabay rara din piskala. Awo nang timbo binti ay din piskala bota na awi wo di lang di television ami lombi mes. Ako mi binta stali gangster mi tabim papia wa. Tas stali gangster mi tabim papia tene ki konye mi explica bosanga dia no se bulla bano cabeça tu sua wa. Rumane gaina tu na mi fruta la tabi wa boti ko papia ko spreata bota na awi wo maneta botin tristeza che qua passa kuta botin binti ai sera abo ku wo corata so dava mio ba ore no ora explica na go amo mio mi no se coqui e coqui ainda necessário verdade bapa binti verdade si mio ma tende di mi mama nang mio ma sigi mi skol mio ma kiko juventud ki conheta tur tempo tingai si kita sali ko tira bono po stop nang tur tempo tingai si kinanda sali loco kempo stop e marocano nang tur kasi bosin sa Holanda wagi quem postop ture marucano nango ta curio ta si bocin se wagi non conhe postop na polistico quenang si adora polis quenang sanca da fria ai polistico quemo pa sanca fria paso ora bota tai fo bota sanca caliente gua ta sanca forno boti mio bela non strappang de cose sangue forte boti soce io me la che non strappang de cose no sì apriamo sangue ma non strappang pa muce strighi va sangue caliente eso sì pai cacaro vara ui Batimame professor contento como santor com dois por disla baga base de outro nada particular wa de mundo wa batata khod sarla parlamentar mas wa oro ku boto pami mi mes ku boto pami em persona bota mira ku note gai ku to pami be eterde atagi ke dabi ke do wa bo so ari bo so bo suntu wa vici ai bo sigi bo suntu bo so wa bo no por
Bono porque a me sei wa, bono po para riba balança untuk kumi. Ora nós dois subir riba balança, balança ta baia bo, bota bai ter riba ya, bota swak na mente, bota swak na curva ku tu konha rasta man. Juda bo grande nanku bota bandi je wa contake cura dalu limpia wa que moe bota 2-3 pali coco ganha mua nang no e moe bota 2-3 pali coco den cura ganha mua nang corta ramas neki asinesce moe 3 cas ganha limpia berranda ser contento ora que moe dalla ba muri ba que lugar. Passo da sonche não se treca, sonche mesmo por atrás passo mesmo, sonche mesmo por vai merca, chega ir lugar biba, que da biba na merca para sempre, trabalho na ya banda, manda por trás para bomama na mira, como da biba com bomo enérgica bem de las, com pouco yuas nem cabelo loras nem que cabelo começa a lora, que quando aqui ai rico, essa aqui da dona cabelo, sim, cabelo de muita nadal nem cabelo de ende preto, cabelo reto. A dal nem preto e ding nem moe subarica mereka cabelo na começa a lora assim que rico mereka mas essa aqui na modi me se usa ni clips para clips nang cabelo. Esse significa cambia borraça. Logo mais coi pendeu que bota DJ, bota busca modi raça com pistola, bota com problema, bota busca modi raça. Essa aqui tá traiu com problema. Vai traiu dem piscala 20 anos, suá. Bosa ko me queda maneira 3 luna na com no passa que não para me dar palo tá llora, me tá llora. Agora tá me dem piscala 20 anos riba Johnny Be Good. Johnny Be Good 20 anos, mereka kemudian orang bosa ali mereka Johnny mesmo dalam serba apa tu rede vira, orang bosa ali piscala, bobo bisi duka so, bo dólar da jaquete na cruzada. 20 anos babati coisa e dem piscalai dem soalnya da corso dem piscalai não é nem da passa tampouco bom tá mira saia tá cabrito bota tene tá grita jaleu bom que saco tá cabrito coisa espírito Sirai de caca kunta mire, sakita pa si foto. Sakita pa si foto, caca kunta mire, den blog sera, e che sakita cabrito, coi da spirito da grita verdia si, ora che ho della sava. Bati bam pa bumes cammina botar sirai, queda tranquilo cammina botar sirai, pa sobrova con nos la gabo fo, lo bom mata e hombe so, lo bom mata ma sene da me, conha mi mama, te ene nei sobo da ti de mata, ovo da ti de mata, ma sende rastaman. Avel nos tingu tenebe dengo, bo ideia não tá bom. Bati mampa bumes ideia não que bota tinda mo cabeça suave. Me bira louco no, e suave. Ma bira louco no. Me te querer mani me te ganhabo. 300 pico biava, 300 pico biava bira louco no dentro da escada velho, bira louco a walkie, bira bombom a hora que bego. Ai dentro da escada, ai, me soco, você anda tendo. Bota tem 38 aí passando ulana dentro da escada, ora me tá tacando aí, ora me soco, me põe antiano, new ende para me papegure. Era que come vender, que passava, porque que passava. Ma cai dentro pa oi, però se ka avi o ma bira bommo aqui, 30 comissão mi riguarda ko. Pandemic ko giusto, do bolbe che. Você me dá me tá yore vo oi. Den trip makai, ik was geflipt man, maar nu ben ik goed terug geworden. Maar zo kom ik naar die flip Simone. Kom ik naar die flip, en foto gritan door Simone, the public gonna know, door Siwawa, pueblo, tamai sa, tena corso, maar ik kijk den trip den correscado, no? Bira bom awa que chega de lá de estação, se que waque lugar tu biu, começa a hora, me soga só. Bira bom de lá de estação, que veio água. Começa a hora, não cai dentro, não vai para o cai dentro, não. Bom mês cura, bom mês é momento, mês hora, não siga vai dentro e trep. Porque se você siga vai dentro e trep, bota drenta completamente dentro, uau. Atau dentro vai ta bula ta bias nagi wa bon ke bula bimbag, bota bula ta bias siguro bota bai ta kisa kita ta popcorn ba come, anta popcorn la come mi se le kita bum bulas nagi bai kai dempis kala. Kende kita bulas nagi bai kai deng Santana wa
outra que da bula sini que vai cair de hospital, waba bumbula cai meio de la mang, pa soba não tem a curpa nunca mais. Agora que dentro bom com amor de água também não tá comendo. Que mendi para que tu nunca minda para bo mostra bo yuna ko wa sit down suave, não vai nunca minda que não sinta quieto rumang. Sinta quieto rumang, agora que tata di. Cansa tata sua cabeça. Sim, nunca tata de pendejada. Ah, muito bem, cara busca problema do tata tem que sair bem com pistola e for mentira defender. No? Of tu ma te pistola que va, ah, mi to pistola de uma miúna, ora miúna da sini, ko mi to pistola si bisa dansi. Anta babira Jack Pedro Escobar toma rumang bai. Se la gami tende que base ya fona va para não tirar boa como tá se só a mim chega isso aí uma sanca tira va não di eu muri amo começou com o buraco dencura dia não quer que eu também sentana me também dele com ele me cura que volta quem tá para sentana para amo que va com você que de cai morto cava tá bom to a ver dencura me bisa não bingo nem dilante me casa para nós me para lá estudar ora bingo net ba nam ba mimi relas tu biano ko emita ko ka ke bente de mi kurai bo tape nandita 7 pia mo tingin ke kai moto 7 pia non sto ko buraco di 10 ante ore no non sto ko ba 3 meter mas ya caca kita que de bo pa mi sa che ti bo ora sta va o ti queti dada bo muri ba hode come ko bo muri mi ta bin kwebo na awi wo mi ta ben tabu de buraco. Posso e sei baboga pe bai kana muri to ko pendeu bo teri bageno Johnny le ko mai o mon teri bani halun funci patata come che de mon sala funci mucha un po ava bon po ki brum blegi saldinci no l'ora dos pida pica de cosi patata mira chi tata to come e va como come sa papi coi no você tá passando como é gani cucina come bang. Oh, nesta semana, avete già domingo. Avete già domingo. Oh, ma papi coino. Oh, mira mi cucina. Oh, nesta semana. A uovo te na cai bo mama dormindo con sova ya. Ta manda ende grandi. Bam papi a Kiko. Chiama bo mama bici bam papi a Kiko sua. Lo che bota? Non ti mamma tu. E chi mai tu lo sta mandando non se gli era fetienda. E bisa Marco Rota amanda che a me sei dos blegi tu na pa me come va tu dia Marco Rota da manda un blegi tu na pa me un blegi salmão então não mun kai salmão te manda un blegi pa suati massinde pa come. Bota querendo andar dentro negócios negi ta busca para comer ah bota bula baco coi tira tende que e qual que tá um steak mob so pé mi suau rico fiabe coi sopa beguilamo de fundo so pé pia stinky di piscalà so pé ta rei di piscalà caminho bossanda serai so pé ta e rei Sintaco su pia nas ne que tole mas stinky mes que melhor que assim com su dele na tu dele tem que buscar paia mara na disse tos pia tu putria se de tu putria so pé direi com a tua de a vida me dele na subita move a cultura se ela queria de que olha so pia stinky Bosan non conhe piscala na corsota oggi bosan da dormire andiamo su camera con su cella. Sì. Sì, io entro non so qua, non so quel palo bio mi scorta, non si vede che non si può, non senti nada. Non senti nada per cucinare, però è cosa non gutingo, ta un coci che te ta, non si tra un coso con noi. Se non sti in tur sen di mondo, però non sto obisabi. A uochi non so vai, non so come 3 tomati, pa chi mi tiene come un gai tomati, prepara putri che a uochi mi dai mi compro 2 ciboio, pa chi mi tiene come un sacco di ciboio, poi mi come na McDonald's e sacco di ciboio para putri aqui dentro. Come se sacco molto biba. Ja, bota bibu un outro tipo de bebida, bota mucha de casa, bom me se tem bocos nan de antemano, qua mi também biba assim, mas bisa boa de 7 moe mi tem. 7 9 eu
com 7 mulheres, tu tem um palo uma 3 unen, tu e unen não, tem um palo uma subir que mulher tranang. Tá dentro casa me também basali com mulher e balombas negi correio para hospital para sacar mulher di me tá trempang dentro casa ba pria mulher stick da cara vai todo dia velho depois o dia muita bula mas nem condense que não pegar deu flúor e boca da wada stick Vou bula com os 4 pia da tali condense com os sangue de shit para trás lá e aí você vai ter o condense que aí sim tá bom até com os lersi tirar para trás assim que maneira rico tem que beber aqui atrás para eu bula dal me den cara bom tem uma bula sali para vamos tonto me digo ne lanta vece boa di lanta a mim não por lanta me sinto um costa bate tá bem de trás me digo ne kita boca som e tem como um wow um berry bici quando eu vou sentar bici na corso e Miami Vice né tem Miami Vice pini bici e digo me kita me caso mi não promove vede style como tá que me dia tá com esse uau tá ligado Dallas com desse lance bom é assim ai 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 kita suka semua aqui atrás pensa kita suka semua aqui atrás kita passando tá basta dia me tenta kita kasong tá aqui atrás tem que coisa ali se dia hanya e o mês passado fez atrás Awo edi, bote kira minta kita kasonta wake atrás. Pensi, lo kaki dia kakak awas pede minggu kakak demi cara bom. Agora muito bem, eu nanti me pede kakak. Eddie Drunks, meu brother de fundo. Pero Eddie Drunks rubiano. No, Eddie Drunks di corso você ancora se kuta uma droga tira e de orto garol. Kuna passa dalle balla che de vedende. Até Eddie Drunks tá é um di corso. Tu stinchi assim aqui com bala tirar que sinta para de bolsa para sentir o herida stinchi tá whisky tá baixo riba che tem transi cowboy tá bom quanto amigo me tinha amigo conha mama só um gaia passeia foi todo que gaia não ele sinta dentro segurar atrás e gaia passeia fogo com coitira não assim dam dentro segurar daí atrás sentada bem tá um roli boss e lá em bala aqui dentro tá bala dentro dos escolder gewoon vai esconder dentro ela que da cana que ride tolestin que sina que tem nesta doctor passa whisky riba che tonga cowboy mira de tá gewoon ela putri wow você sinta bani je só você sentir lo hende te muri putri é de by doctor que coia cowboy me tá sua na tirami mi não muri e cai me tira uma tepa bom mira se sai coi tira sotto mi gai cichino bato Então, mano, isso aí vai na direita tempera essa, mano. Porque me mostrar-me tudo, escola. Porque me não me lese tudo, escola, não está assim, opa, Kiko. Para mim, para o ato, quando escola, eu tenho que na cloita classe, eu ainda de tonte. Pessoal, eu na cloita classe, eu ainda de uma máfia. Eu de uma universidade, eu de uma máfia, eu devo. Anta quella bin lucica duci den e school di mafia. Anto e che sa che pomata è su den zevende klas. Kuta bai que LTS ota mavo ta bai eta bai bota che goi. Ainda bom sa trani bom con conha bo bulaga. Vita base da tra bom ka o tira bom de esta class bula usa. Já passa botin Kiko. Botinho stop dia siki comanda boru mamu e para me stop dia silo qual como tá sendo cu e boru mamu e manda boru mamu e to botu mira comida baila e passou a dentro don ching me que da clabana 850 bom tiro mamu é bonita de 23 24 aí 25 aí com da cla fresca se me panha ma que da doio homem que trabalhava dentro de 60 anos, buscou muito mais de 25 anos, assim, net, assim, bom, mas net, tá, na sua hora, me tá na cubo, sem gente, mas me tá aqui, agora que me baco, bom, discoteca, tudo na branco, vestia assim, que dá-se, bentar, estoque, tem assim, que não, agora botar ali, bom, spike na net, para assim, aqui, você desfez, botar bula, assim, aqui, não desfez, não tem água dentro de casa, bula, assim, que tá yuba, que saca de lá, de para trás. Mio ente na nós tem que se ligar. Rode Zalem.
Nós temos dois bleques de roda salmo, nós temos dois salmos coragem de bleque, para sovar nós também canti lá mas nós diz sempre com a numa, buscando sobreviver, não se sobreviver. Marco Reta amanda dois bleques de Marco Reta amanda dois bleques de salmo, foi Albertine para mim. Sim, tu biata amanda dois coisas. Então quando é Albertine, não me posso ti macende para comer. Bom, poi che tu pene nanda tra nang kuminda bula bago ko tira kita nang kuminda boke kuya bo lagi yo de botakan sa kaya sila. Ha begitu de kaya rumah kami de situ le we kuminda to ko eta lora. Si ku bisa atraka kuminda ton. Pakki bota be ordine na su sempre bo bai kumba kuminda. Aval kumi sorto kuminda ton tori non sun poserabu. Ku to kuminda bo bai orta swa non sun poserabu bo so botorto kuminda rumah. Pero que te sem botamos como de horta, sendo-te um copo estranho, botou uma vez, botar a coca, tá aqui quando tu tá passando toda, é moeda percuri cabo de tanto sem assim que tá parado que tira, vai buscar um trabalho não, vai buscar um trabalho legal como mãe, vai lá, vai preferir de vai correr de autopolice. Ela preferirá para autopolice correr e bem piscar lá, bo por aí é que não guarda de polícia dentro para trás, tudo é auto não tá parar. Saka bo embri awa nang, kue awa nang mes awa sinagi, saka bo jampo nang, kumisa laba tu auti polis sprinci. Anto punta nanda quem tá pague serviço, miragi wa preferir laga auti polis kue bo iba piscala 20 ai. Bo pora laba auto no guardi polis 20 ai romang. Ba mira kue costa vai, bo mente mes tem cabo de e booby trap. Bo mente mes porsa cabo foi dentro e booby trap. Pero botinho usa bo mente. Nu met op de politie, dan met op onderlang naar mijn stenen bij de auto. Kijk dat waar dan? Nee, wij hebben andere mensen ook die aan het al doen. Zie, pas zo dan kijk dat te nemen komen en dat dronk denk kaya. Dan kijk maar la auto. Si. Bogusta, coi marico. Sì, ma solo por all'anta attende come ta biba con marico. Però ballante attende come ta biba con buon mamma. Ma bisamo foi lagere school, mi amigo chiquito, capisce che vivo sua vita dal turete, come miravo da sui pendeu con ele mi ta defender. Na school no, come mira con coi pendeu, bo che besico e gai chiquito na, mi ta defender na. Mostrava guarda un po' se non conha só. Bunta dale gai na ki bindal ami. Di como to bindal ami. Bulla para bodi lá explicava o de como to bindal ami para bu ketu da sama. Ami. Tu rende como mira ende ta sikoi pendeu com ne rico e ga buntravo que bota sendo ruma. Bota sikoi pendeu com no ene. No, ambo que sobra. Mama é muito chinês que ta cria e you ambo chinês de mim. E ta bel mi. Sì, però mi sto bello girato, non vuole dinare, però ma sa che da dunami un mese, non sto bello girato. Sì, un cammino come io ho avuto coi pendeu, ma para tu coi pendeu mi solo spiegavo che qualche buon po' si è messa che boh. A chi boh no, a che amita che boh. Amita cabeçante che boh, che mbabim padal. E gai naki, boh cabeçante boio. Ambi botadal. Bene. Anto explica gai nan tambe wa kun tonto kumita dale ke messi sai da carida wa kun conho kumita dale. Ora mi para bodilante se di sa bini no. Wa pa bocore baita bo sunto bo bini che sacco to hombo grandi bota ta brasa di ki botin ta well wa bom ora ku boanya. Tonta ki un cammino na bocurva mi dale na belli pieta mi wa mi dale na rudia mocheta mi wa da doloto. Amita dali mo kita tu cammina me nyabo ina amita buti. Kos me amo, pati mama patro di kumirico, cammina me yevi tu buti, avete kos me si ame koi kuta pia bilai ata buta mo kita tepi, e pia inda sini doloto, e pia inda ya dolo, aval pia bilai da mi dei se buti denje wesu ku wesu, brak, fustang, che pia ita trai, pia vai dai te matrasi, pia ubidi. Rumana aveva mesmo la che non saprei blegi salmone un po' qua con verdad con salmone in nano pota cazzotti in nano
Taba será num conhe de bleque então. Não será colebra de bleque me sabe da salmão. Salmão, salmão que conha, salmão me se tem isso não de dias negi. Ei, papai, quando de cozinhar, que a vida vai mês conta preparar salmão do coelho, o porqueria do tranco, se que explica que come comida. Ai! Coque estelar, eu lá. Coque estelar, metade barco, coque barco que coisa, que dá uma venda natureza nessa mata. Ei, Rico. Esta ducha coisa que tá me mandou. Ai, o camarada barato você cigareta bebe coffee ya tá ou numa ilalanza. Tá coffee com cigareta bebe. A mim custava me come só. Sim, mas se coque estelar e tá, que tô cozinhando barco, que é natureza. Bloque salmão aqui. Não se preparei, você não tem, você tem caminho no mundo e não tem nada de comer, não. Ik heb nog wat, non, eventjes. Laat me kijken. Ik heb nog lamp met venster. Zij mandou um dedo. Penqueira nerviosa. Sim, que lamp com o venster com que comentuma. Sim, ai. Terug dat je bicycle bouw, dat je op dat je terug dat je bicycle bouw. Zie, maar zoals ik het trafiek op die bicycle die in dit ding. Zie. Maar bij trafiek ga je terug en walk je met die bicycle bicycle daar. Zie. Sempre non sto cucinando salmão aqui para mim. Nós cozinhamos salmão que nós miramos aqui nos timbos, muita carne de cheia. Aqui tem, orelha aqui do muito duro. Nós estamos dando como se chama corgue? Vai, corgue. Buta dolo para machar duro mesmo, vou ver corgue. Buta dolo para machar duro mesmo nessa trabalho. Aqui sabe o eu, ai, pouco de vida cada sabe o eu blow assim. Quando ele cara sabe o emo blow mas assim tá colocou e vendeu na corrente que corre uma caia sabe o emo machino e vai mandar um spaghetti assim que não você que sabe bucha ora o emo não tá aí não magrita passou até o pirata na di machino wa passou ora com tem moeda em casa assim daqui a mim tá legal a mim deu burro me enche mesmo um tem moeda em casa que conha mas deu burro me enche daqui para se com burro então se meu abo vai sentar 20 aí em piscala meu vai sentar 20 aí em piscala monto sim eu vou ter que dar pati wancho e dens pati sim não se dá que é assim para dólar porque para dólar para só comer com ele um simão largo que deriva de mami tem que coisa de dois mami você que coisa come bom não mami você me estima coisa você ganha mami pegou chinento cabata mami mesta grita pe ai sute neles pe sim wapa mami vai tampouco mami não vai que mama pode comida mama mira para com mami ter semana telefone mama saco botei como mami disse que estava tirando como não mami vai problema aqui é de que me chegou sonja wapa bo sampai wa televisão se televisão então que assim tá nana mas wa tata com mama tingo vai zundra ele que bate mama com tidi tata com mama tingo vai zundra mi chego sonje wa si de lá de televisão lá me senti bo senta move coi bebe com chocolate sente na mas wa mama que vai seca su mama ya nanto tata aqui com que nome vai para pegar aqui com mama de papi coi com mama de anto mami vai sa não sa papi de wa mi tá come bisa que daqui tu, of ganha iora mesmo, mas não querer que o papi tá botar mami iora ele. Me tá come, lembe, chupe, batie, camama vou dar mais que mama se tu cosca vai ter mama nhaba, que como esse camama busca uma musiquinha que tem, mama, vou buscar uma música aqui dentro. Sim. Mama buscar uma musiquinha aqui dentro.
Ya, mas ora bom tem gente assim que botou um quebra nasce não chiquito, mas só bom tem gente mas bom mês copo lá avanti, não tem vergonha. A mim tem vergonha de não conheço. Tá que vergonha, botin vergonha, bom tá come. Botin come. Sonche moet zijn reet gaan wassen. Sonche bela ba su sanka di caca, sonche to moet chiquito. Come se segnala ba sanka. Tapa marico bo que trava, tapa marico bo que tra de mi club aqui nana, bo sanka me se tole douche. Marico boda? Come se lava sanka bo. Nós estamos de série para candela boa, para sonche, reina de la selva, bonin come we. Ja, vandaag is zondag, ik kom die spullen zo opruimen. Zie, hebben we het domingo met de wakimitaties, met een paar bicycle maas die onvliet, met de biovliet ke terug, saka tu de bicycle dan boete, den kura die moet je mooi een rato, pas tu de bicycle dan mensen die onvliet. Dan onvliet mensen met die bicycle dan met die boete dan den kura die onvliet para trás, no Miami, tem também coisa. Com manhã não tá abrindo, mas também duro linguiça. Sonje doet wat, sonje kan alles doen. Sonje moet gaan leren trekken. Sonje moet zakken leren, veel. Als sonje niks hebt te doen met de handen, sonje zoekt wat te doen. Ik heb zoveel te doen met mijn handen. Ik werk elke dag met mijn handen. Merk maar limpia, merk maar lava wc, maar trek in banho, maar roi mop in banda. Zie, maar sintoma marijuana. Sì, ma la battaglione che mi inte, ti indosso ma scos, palava, trove, tabai trasciusce, trove, che non c'è. Io ancora si mi tieni la semana. Fammi te cansa mi colpa con sonce, quando si trovare su mamma, bingo comina per e come. Quando mi da sonce, non mi ti busca trabalho di dia con a noce pareu. Che mi dormi a casa tardi, se ne sonce da mucho jongo e energia, sonce vai busca trabalho de setor que meni vai a casa 5 horas de trabalho, metade 6 bagay a dormir riba cama se dá um banho, metade 7 ba coi bocos na assim que trobe, o apa 8 horas bota uma buta, até 6 horas minta para mim, mira que sonce tá brincar com sen. Sonce não quer dormir de minha casa que de não tá hinca dele de sanga tole. Anto marico que tô hinca dele de sanga tole matra. Se mas eu pendeu com o boco, se é sobre ele. Ik heb alle tijd voor jou. Unda Silvana ti un don ching ding su pia, wat como de, passo tata mes no come, ta bai be a banda para não comer pe. Tá que porque vai você, tu tata come? Bom tendo que tata come coisa então. Tá coisa tá meting. Bom tendo que tata come coisa? A ver, bai be coisa vai na batata mes não come. Allora come posso? Come tu uomo é sempre me assim, compre atender com o ombro. Fora que vira grande. Se 6, 17 anos, me tu começa a puntar bondinho freio então. Se ele riba dizer assim, mamita, bonotin freio? No, bondinho freio. Agora você que te passa, tata te busca freio para bom. Tata, te busca freio para bogar, me tela as 3 rondas que a escada, te ora gai se vai com ele, eu falei, me tela as 3 sintomas dentro da escada, te ora com gai muita tom, mas assim, lanta caca. Como lá que me vai com ele, vai buscar gai yong pena, tem que buscar maneira, tem que trazer um vento, copa me mira, mas não traz no yugo para cima.
você não traz nuende, chiquita, se que voa, tawaga, se que mesco comigo, você vai xingar já vai andar. Se liga. Mi mama xingando, ama xingando, mi yunti magi xinga. Mesta e beden caminho de xingamento, pior da que tem jeito. Pensar que daqui da tem mi lugar aqui. Uevi non sali, uevi non sali, no, dal uevi scopre in sanca, ma si uevi sali, dal uevi scopre del campo, no, ora che le cade cal dalu scopre, e bes a dirigir su bes pa porta. Sì, a volte intero mi vita mi te che te cria uevi, no. A uevi tu ngal loca che deta bebida va deta handicap, ta che vede oi che bai, ma la chiode. Busca modi casa e mucha nang. Se a casa é muito senang, vou me beber, vou andar na casa vizinha, vou te vai sinta, vizinha de pari leuk, bentanan den casa e vizinha, de den casa e vizinha, só que não sei se bentanan de bentana por posta ali puxa na canal, bye, sim, esta que tá de bobo, esta que tá de bobo, mas é bonita mesmo, se ela tá chiquita, tá um baby, ela vira grande, o que você quer escolher? Kasi kung wende na tin, wende ko tin trabaho, kung ako tinetsi, ta pensa kita kumpul kaso, apa ta pensa kita dokter te bira, assim nila ka nang bayi bumbida, si. Kimi ta beijo ko ne, ki salamau. Se, la minha la minha de que não sei se é salmão, de que maneira não sei se kita ko una si não estou com esse tempanso, ta ko una si kita ko esse salmão que de tempanso com misa. Uno se dava cozinhar para barco, ele disse, salmão corando, o branco bruar dentro. Sim, eu gostei dentro não. Ai, que senhora chinesa, querida. Pedia 20, ela me sabe que um wash machine então caminha, pero já a polícia não está onde. Não dá que não capturar me. I cannot let the police take me out of this fucking business now, otherwise I die. Sim. Rumana cozinhar um salmão, tá como também tem salmão com o meu panche. Mas se quer? Salmão corabo, bem branco do salmão, com homem com moeda, mas agora moeda branco, homem tá agora. Salmão, bom mas é duro, rumana, só. Bota ganhar panche com tiki colosse, de bem que da maneira tão cozinho coleta. Já como um salmão assim, não usa salo, nada dentro. Nada, não salo, nada. Só tem isso mesmo porcaria, acaba aquela bingune dentro. Que coisa você tem na mais porcaria. Meu gente, não há nada particular para tu gostar. Me dá 10 bolas de salmão aqui. Panqueiro que você na casa, então não está sendo nada. Não se tira tigre paprika também, gente. Se é algo emocionante na casa, me diz um salmão e emocionante come com panto. Emocionante na casa, assim aqui. Me diz um salmão nesse assim aqui. Diz para não come com você pão mole assim aqui, vai muito não. Você coi cria se me dei mas é 12 meses da. Me que sabe me que vai da verdade. Wah, minke mo eh pagkansami si. Ako ba tali makama, papi! Desa panggusal mo, pami! Sige sa kita. Apa mo eh, buti mo tatanang mo. Tadi sa kita, tung bonita masasala lagi. Nasa tiket siya masumiyas. Pota ta minha amiga di St. Martin. Siya tami mi pota kasako ni. Tami mi pota kasako di. Basta tempo, ora sige bosan nulo nyami. Kumila kasako dyan ni Far. Fez tempo. Basta nulo nyami. Rasa mamusa mas bonita ko rami. Pero nanti ko mi dyan ni Far. Iko, dyan ni Far to pa filo ba ni plaka to. Bita yes ya. Bibi siguro wala ka dyan ni Far. Ay. Iko, yes ya.
Ia com meu brother na sua casa, digo, mirei como tiro uma aqui, Janifar, bro, Janifar tá fazendo uma de placa, como de placa Janifar no quebo. Ai, 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 ai. Ai, 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 Rico. Me digo, não é minha que Janifar, você vai me de placa. Ai, ai. E ela vos leva com meu brother, digo, mirei como tiro uma ué bonita que Janifar. Digo, que Janifar, digo, me saque, Rico. Ela chama Janifar é minha snake, vai, que dia. Janifar, como não placa, Janifar, não bol cubo, não, porque besta bol. Sim, eu tá como, tá bol cubo, não tem placa. Então, do nabo, eu baita, mas se me interessa nada, filho, não se me bisa coime, também vai 100 euro, caminha uma tragédia aí para Luna. Conha, bom que é mais. Bom que é mais. Conha, passa por ter regalar esse interclasse, não mais de lá de suporta, não. Lante te lante é cá grande, botar de lá de sua casa, conta que abre na bombo leme, você tá pregar. Sim. Romana, encando um tiki color, den e cos. Agora, bom, me comida sempre me senti color. Se você tá coconho, me comida sempre